Amigos, neste momento, meia-noite e 35, cara. Meia-noite e 35. Cheguei agora há pouco lá do Zona Mista e quero agradecer a vocês porque foi muito legal o programa com o nosso querido Thiago Mita, né? A resenha rolou solto, pau torou e foi divertido. Obrigado a quem teve a oportunidade de acompanhar a resenha conosco de uma maneira um pouco diferente ali, falando da dupla Bavi. Peço inicialmente aqui o seu like, né, para poder ajudar a gente a impulsionar esse conteúdo. É um conteúdo importante com informação nova a respeito de busca no mercado da bola, que até me surpreendeu. Então, por favor, o seu like vai ser fundamental. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. E a gente vai começar trazendo um dado, uma estatística relevante que merece o nosso destaque, né? Poder Aéreo Internacional e Bahia igualaram o Coritiba como os clubes da Série A com mais gols de cabeça em 2026. E 26. E isso surpreende, cara. Surpreende de verdade, porque o Bahia nunca foi um time de fazer tantos gols assim de cabeça, pelo menos recentemente, nesse recorte aí das últimas temporadas. O Bahia não tem um retrospecto tão destacado em bolas aéreas ofensivas, né? Nem nas bolas aéreas defensivas, diga-se de passagem. E nesse início de temporada a gente tem visto essa arma sendo utilizada e está um pouco casada com esse estilo de jogo novo do Bahia, de mais, em tese, consistente solidez, com exceção dessa partida bizarra contra a equipe do Remo, né? Um jogo de mais imposição física, com valências defensivas mais apuradas. Enfim, é interessante salutar esses números do Bahia no aspecto defensivo, no aspecto aéreo ofensivo, né? Tomara que continue evoluindo e junto com esse número, outros também evoluam, né? Que o Bahia continue sendo esse time da construção, da criatividade, da produção, da criação. Essa é a nossa torcida, mas é um número novo e que chama a atenção. Vamos falar de Ronaldo, meus amigos. O doutor Jefferson Moitinho falou mais sobre esse assunto a respeito do que foi manifestado pelo próprio Ronaldo nas redes sociais. E o próprio Bahia também se manifestou sobre esse assunto. Vamos ver. Enfim, tivemos notícias do nosso goleiro Ronaldo. Ele mesmo publicou na rede social a notícia maravilhosa de que ele não vai precisar operar após o exame, após a avaliação com o cirurgião do ombro e cotovelo. Cotovelo estável, isso é excelente, notícia maravilhosa. E o que esperar a partir de agora? A gente sabe alguns casos no futebol. Em 2012, o zagueiro Charles Puyol do Barcelona teve uma luxação e ele ficou fora por 6 semanas. Em 2021, o lateral Keno, pelo Atlético Mineiro, ele teve uma luxação simples também, não cirúrgica, ficou 4 semanas fora. Qual a diferença? Nenhum desses era goleiro. Quando a gente considera esportes utilizando as mãos, a NFL, a Liga de Futebol Americano, fez um estudo sobre luxações simples não cirúrgicas e o tempo médio de retorno lá é de 25 dias em média. E a gente tem um caso também extremamente raro do atleta Rondo, do Boston Celtics, que em 2011 ele teve uma luxação simples e ele conseguiu voltar no mesmo jogo. Isso é incomum e a gente tem uma coisa importante: nenhuma lesão é igual a outra. Não adianta a gente ter pressa, porque como cirurgião a gente está falando da longevidade de um atleta profissional. E como torcedor? Como torcedor eu espero que ele volte quanto antes, que ele esteja em condições de defender nosso Bahia, até porque ele tem ajudado muita gente, né? Então, forças para o nosso goleiro, que em breve ele retorne 100%. Legal o levantamento do Dr. Jefferson Moitinho, porque ele traz aí um panorama considerando outros exemplos, né? Exemplos relevantes em outros esportes, inclusive considerando a utilização das mãos, né? Como basquete e futebol americano, né? Tomara que esse retorno aconteça o mais breve possível, mas acima de qualquer coisa que aconteça da maneira mais adequada possível, para não ter depois nenhum tipo de relesão, algum tipo de novo problema. O Bahia se manifestou falando o seguinte: o goleiro Ronaldo sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito durante a partida contra o Remo no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Após avaliação clínica e realização de exames complementares, foi definido o tratamento conservador neste momento, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta já iniciou o acompanhamento com o departamento médico do clube e seguirá em processo de recuperação. Que bom, cara. Que bom que ele não vai ficar fora por tanto tempo. Mas ele vai ficar fora por um tempo. E ao longo desse período que ele vai ficar fora, por exemplo, teremos decisão de Copa do Brasil, né? Os 2 jogos contra o Remo, por exemplo. Então é perigoso confiar em João Paulo ou buscar um outro nome. Bom, aparentemente o Bahia está buscando um outro nome, pelo menos para esse período, né? O nosso querido Rodrigo Goulart foi quem trouxe a informação. Ele que é editor de esporte e colunista do Diário do Iguaçu, setorista chapecoense na rádio Chapecó, Rádio Massa. E trouxe aí que a Chapecoense tenta reforçar
o grupo, mas encontra dificuldades para contratar. Se não bastasse, o Verdão corre risco de perder o goleiro titular. O Bahia demonstrou interesse em Léo Vieira após a lesão de Ronaldo e estuda pagar a multa para levar o arqueiro. Mais uma vez, né? Meio que tapando buraco, tapando sua companheira, trazendo uma solução que, em tese, né, à primeira vista, não é aquela solução que vai resolver todos os problemas e tudo mais. E falo isso através de uma análise prévia aqui bem limitada, eu sei disso. Falo pelo impacto, falo pelo nível de conquistas, de relevância dentro da jornada como goleiro. Falei já em algumas oportunidades sobre o meu anseio de ter um goleiro que tenha uma trajetória vencedora também, que transmita isso para os jogadores, para os atletas e tudo mais. Mas é aquele tipo de situação confortável para o momento e acessível para o momento em que o mercado está muito limitado, muito reduzido, não tem mais a janela internacional aberta, tem que fazer a curto prazo o que é possível. E é um goleiro titular na Série A, em um time que tem feito uma campanha oscilante até agora, mas não é uma campanha terrível para um time que voltou da segunda divisão para a primeira divisão, né? E é um goleiro aí que está sendo provado em um nível mais elevado, pelo menos, né? Por exemplo, está tendo mais sequência do que João Paulo e não tem esse histórico recente de lesões de João Paulo, então tende a trazer mais estabilidade, mais confiança do que o próprio João Paulo. Léo Vieira tem 35 anos de idade, né? Não é nenhum menino, até por isso a multa rescisória deve ser bem acessível, por isso o Bahia deve buscar essa alternativa pontual aí com o goleiro, que nessa temporada tem 14 jogos disputados e na temporada passada 30 jogos disputados. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que vai rolar. Já deixei claro aqui a minha visão, né, que é meio que tapando ali um buraco e tudo mais. E é torcer para que mesmo nessas condições dê certo. Também jogou no Juventude, Inter de Limeira, Rio Ave, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Paraná e surgiu no São Paulo ali ainda, muito novo. Essa é a situação do Léo Vieira. Caso dê certo, boa sorte. É isso, meu povo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?